Lois Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o terceiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal, que foi ao ar nessa sexta-feira, dia 2. E olha, trouxe boas pistas de qual que vai ser esse enredo principal, como tudo vai se conectar, e também trouxe personagens que a gente estava super ansioso pra ver em ação. Obviamente esse vídeo vão ter spoilers do episódio, então se você ainda não assistiu, fica avisado, mas não deixa de se inscrever no canal, porque toda sexta-feira eu tô falando de Falcão e o Soldado Invernal assim que o episódio sai o quanto antes. Então se inscreve e já deixa o seu gostei pra me ajudar muito aqui no canal. Esse episódio deu início a essa parceria aí, né, entre o Sam, o Bucky e o Zemo, mas também trouxe uma personagem que a gente tava louco pra ver, que era Sharon Carter, que teve aí uma vida no submundo. Mas, gente, esse episódio traz mistérios que podem desenhar bem qual que é o objetivo principal e como que vai decorrer aí essa história, principalmente depois do final do episódio. Nesse episódio a gente começa a desenhar o que aconteceu com toda essa relação do soro, por que existem esses super soldados e quem que foi o grande chefão, né, por trás da recriação desses soros, que foi o Mercador do Poder. E algo me diz que a gente já conhece ele e que o Mercador do Poder é o Zemo. Primeiro, eu acho muito importante a gente acompanhar como que esse episódio é desenhado, né? A gente vê essa parceria atípica, principalmente depois de tudo que ele fez, mas eles têm esse objetivo que eles precisam entender toda essa relação do soro, e o Zemo seria a melhor pessoa para eles conseguirem descobrir quem tá por trás disso tudo. Então, seria meio que um objetivo em comum ali que eles têm. Mas por que o episódio ele traz boas pistas que poderia ser o Zemo? Primeiro, que quando eles vão falar com o Nagel, que é o cientista que reproduziu o soro e quem encomendou esses 20 soros que ele revela, né, foi o Mercador do Poder. Só que é muito importante a gente observar como esse episódio ele mostra como o Zemo tem muito dinheiro, como ele é o barão. A gente vê ali os carros, o jatinho e como ele tem toda uma equipe a partir do momento que ele saiu da prisão. E essa saída dele da prisão foi muito bem planejada, quase como se ele esperasse que realmente esse momento chegasse, porque é como se as pessoas estivessem esperando ele. Inclusive, na conversa ali com a Selby, ela até chega a questionar, né? Falou que achava que ele estava preso e ele fala que, você sabe como que é, pessoa como a gente sempre dá um jeito. E qual que é o ponto principal? Ele mesmo conta pra gente, né? Ele fala que a pessoa que tivesse esses 20 soros conseguiria construir o próprio exército, o próprio grupo do Vingadores dele. Mas qual que seria o objetivo dele, né, de encontrar esse mercador, se ele mesmo seria o próprio mercador? Quando eles têm a conversa com o cientista, ele revela que a Carly roubou. E no segundo episódio, a gente vê que ela recebe uma SMS falando que você tem o que é meu. Então essa SMS seria referente a esses soros. E a SMS ela tá presente aí, né? Porque quando eles estão ali em Madripoor, quando a Selby morre, todo mundo recebe uma SMS revelando que ela morreu, e assim todo mundo iria atrás deles, né? Só que a Selby ela morre bem no momento em que o disfarce do Sam é revelado, né? Porque a irmã dele liga e aí chama ele de Sam e ela fala pra eles morrerem, mas ela morre antes. A gente vê que é um tiro que vem de fora, de sniper, bem similar ao tiro quando eles estão ali por trás e uma pessoa atira de um armazém e é revelado que é a Sharon. Eu voltei, né, no episódio pra ver frame a frame e realmente era ela. A gente vê uma pessoa de touca e loira e ela acaba ajudando ali eles, mas também revela que depois de todos os eventos que ela ficou conhecida como inimiga do Estado, que eles introduziram isso no segundo episódio, ela foi pra esse submundo, né, vamos colocar assim. E é muito importante esse momento porque ela fala que ela não tinha os Vingadores pra ficar do lado dela, então que ela realmente se encontrou ali. Então eu realmente acredito que talvez a Sharon ela esteja do lado do Mercador do Poder. E não é que isso tornaria a Sharon uma vilã. No final das contas, ela só sobreviveu dentro do que ela tinha possibilidade. Ela não tinha como voltar para os Estados Unidos e ser presa pelo governo. Ela é uma inimiga do Estado, mas a gente tem bem ciente que ela é um soldado. A gente vê, inclusive, quando ela luta com aquele monte de gente, o quanto ela é muito bem treinada. Quando eles chegam ali em Madripoor, a gente vê um lettering que tá escrito que o Mercador do Poder tá de olho em tudo. Então faria sentido com que essas coincidências, como a própria Sharon tá ali, não ter sido só uma coisa do acaso, mas sim algo planejado, e planejado por uma mente brilhante que
que seria realmente o Zimo. Tanto que no momento que eles vão embora com o Zimo e a Sharon fica, ela encontra com uma parceira e ela fala que elas têm um problema, ou melhor, dois, justamente se referindo ao Bucky e o Sam, porque ela sabe que eles estão atrás do Mercador do Poder. Tanto que o próprio Zimo, quando eles falam, né, por onde que a gente começa e tal, ele fala, vamos começar ali pela Selby e depois a gente vai subindo. Mas o que faria o Mercador do Poder fazer com que eles consigam encontrar o Mercador do Poder? Na realidade, é aquela coisa de objetivo em comum, né? Ele sabe que participando dessa investigação, ele acabaria encontrando ali os Flag Smasher, consecutivamente ele encontraria a Carly. Tanto que em certo momento, quando eles estão ali no jatinho, ele chega a falar que ele adoraria encontrar cara a cara com a Carly. For one, I'm looking forward to coming face to face with Carly. O que remeteria àquela SMS que a Carly recebeu e deixou ela com bastante medo. Então ela sabe que ela tá lidando com uma pessoa muito poderosa e a gente tem que pensar também que a gente tem muito bem estruturado que o Zimo é um vilão. E ele sendo um grande conhecedor do soro, faria total sentido que ele tivesse por trás dessa nova criação. Então no final das contas, ele só tá fazendo um jogo pra chegar no próprio objetivo dele, não porque ele quer ajudar o Bucky e o Sam. A gente tem que lembrar que o primeiro momento que a gente vê ele, a cena leva a gente de um tabuleiro de xadrez pro rosto dele, como se fosse um grande jogo de xadrez em que ele tá atrás do seu próprio objetivo. Afinal de contas, quando a gente vê, né, ele na cela, ele chega a conversar ali com o Bucky e fala que ele tá lendo Maquiavel. E uma das frases mais conhecidas de Maquiavel é que os fins justificam os meios, justamente que não importa muito bem o caminho aí, mas sim o seu objetivo final, como que você vai chegar nele. E aqui no caso do Mercador é encontrar a Carly que roubou esses soros dele, independente dele ter que fazer uma parceria ali com o Sam e com o Bucky, que supostamente seriam rivais dele. Mas nem tudo vai ser um mar de rosas aí pro Zimo, né? Porque da mesma forma que agora as pessoas sabem que ele saiu da prisão, o Wakanda também sabe e vai atrás dele pelos crimes que ele cometeu, que foi matar o rei deles. E também ser condenado pela compra desse super soro e que criou esses super soldados. E outro ponto que é muito legal desse episódio e traz uma boa pista do futuro aí é que eles falam que sobrou apenas um soro, que é bem provavelmente o soro que o novo Capitão América vai usar e fazer com que ele se torne o agente americano. E a gente ter o contexto de Wakanda em Falcão e o Soldado Invernal é muito importante, porque muito se discutia sobre o Bucky possivelmente se tornar de novo o Soldado Invernal, principalmente quando ele começou ali se envolver com o Zimo, mas aqui nesse episódio demonstra que as palavras não fazem mais efeito nele. Então acho que a gente vai ter um equilíbrio muito legal e se caso ele retornasse aí algum gatilho para ele retornar ao Soldado Invernal, a gente tem o Wakanda para dar esse equilíbrio aí pro Bucky. Então acho que é muito mais fácil ele conseguir ali o objetivo que ele quer com o Zimo, que seria encontrar esse Mercador ou até mesmo esses super soldados e conseguir resolver tudo isso, mas ali no final de tudo acabar entregando ele pro pessoal de Wakanda. Esse episódio ele trouxe muita ação, trouxe a Marvel como a gente conhece e boas pistas de qual pode ser o futuro do fechamento de enredo aí de Falcão e o Soldado Invernal. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum aspecto que vocês separaram? Vocês acreditam nessa teoria que possivelmente o Zimo é o Mercador do Poder? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!